Jesus, o poder que liberta. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. E que nome é esse? É o nome poderoso, precioso de Jesus Cristo, Filho de Deus. O texto bíblico que trago para meditação nesse momento encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 13 ao 15, que diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, a situação geral era aquela em que, na sexta-feira, o Senhor Jesus havia sido crucificado, sofrido terrivelmente, morto, sepultado e, no domingo, ressuscitado. Mas eles tratavam, com certeza, dos fatos que haviam ocorrido, que antecederam a sua ressurreição. Eles não tinham ainda conhecimento de que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, aqueles dois discípulos se dirigiam àquele povoado, provavelmente muito decepcionados, frustrados com tudo aquilo que havia ocorrido, e naquele momento, então, se põe ao lado deles o próprio Senhor Jesus e começa a dialogar com eles. Mas eles, os discípulos, estavam tão preocupados com todos aqueles acontecimentos que nem atentaram para ver que era o próprio Senhor Jesus que estava ali, vivo, ressuscitado. E o texto bíblico também diz que era como se seus olhos estivessem vendados, fechados, para que eles não pudessem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo. Bem, o que nós devemos observar nesse texto especificamente é que muitas vezes o ser humano está tão envolvido em seus problemas, em suas crises, que não consegue enxergar que o Senhor Jesus está próximo para os ajudar e para os socorrer. Quanto a isso, nós devemos atentar o que nos diz o apóstolo João, na primeira carta de João 4:4, que diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o que João está dizendo é que o Senhor Jesus é maior do que os nossos problemas, é maior do que as nossas crises, pois ele venceu o maior inimigo do ser humano, que é a morte. Ele ressuscitou. Bem, também nós podemos observar que em momentos de crises, como estavam vivendo aqueles discípulos, nestes momentos há uma oportunidade da pessoa ter um encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado. E foi o que ocorreu. Veja o que nos diz o salmista no Salmo 130, versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ou seja, em um momento de muita dificuldade, de uma crise profunda, então o ser humano deve clamar àquele que pode socorrê-lo. E quem pode socorrer o ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Bem, nos momentos de dificuldades, de crises, devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em qualquer circunstância, de dificuldades, de crises profundas, devemos olhar para o Senhor Jesus. Ele ressuscitou, repito, ele venceu
o maior inimigo do ser humano. Ele venceu a morte. Então ele pode nos ajudar, ele pode nos socorrer. E eu faço nesse momento um convite a você que está passando por uma crise, uma dificuldade muito grande. Olhe para Jesus. Ele pode te socorrer. Ele nos socorreu, ele tem nos socorrido e ele não falhará com você, eu garanto. Se você olhar para ele, clamar a ele como o salmista clamou a Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai te socorrer. Veja, então, que a solução para vencermos nossas crises, nossas lutas e dificuldades é clamar a Jesus, é reconhecê-lo como nosso Senhor, nosso Salvador, perdoador dos nossos pecados, e ele nos ajudará, e ele nos socorrerá, e nos dará a vida eterna, a salvação. Faça isso, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.